estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão do parto humanizado. Para isso a gente convidou aqui Marcelo Dantas, que é médico, ginecologista, obstetra, e temos também a presença da Joana Francini, que é enfermeira obstetra e também tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde. Sejam bem-vindos, né? Vocês que aí estão trabalhando nessa área de extrema importância, né, para a saúde pública, para as mulheres, para as crianças. Eu gostaria de iniciar com esse tema que a gente já trouxe indiretamente aqui no programa, devido à importância disso, que é a questão da violência obstétrica, né, que apesar de todas as políticas e todos os filmes e campanhas, né, parece que isso ainda continua presente. É importante a gente abordar isso e também trabalhar depois as boas práticas, né? Como é que vocês veem esse quadro ainda da presença da violência obstétrica, né, nas áreas de assistência na saúde? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Joana. Obrigado pelo convite de aqui estar presente. A violência obstétrica é um termo que foi consolidado, não é verdade? Então, hoje a gente vivencia uma situação diferente em relação à maternidade, visto que as mulheres passaram a adquirir o seu direito de decidir. Então, outrora isso não acontecia. Outrora a decisão da realização de um nascimento ficava mais sobre a responsabilidade do médico, da família e muito pouco da mulher. Com a evolução da mulher em todos os aspectos, no aspecto profissional, no aspecto de conhecê-la melhor e no aspecto de decidir a sua vida, criar sua independência, ela passou a também decidir sobre a maneira de parir. Daí começou a aparecer alguns procedimentos que eram realizados e que em algumas situações desnecessários. Por exemplo, o percentual alto de cesariana é uma decisão que outrora a mulher aceitava, mas hoje ela questiona. Pela globalização das informações, ela passou a entender que às vezes precisa de uma cesariana e às vezes não precisa de uma cesariana. Então começou a criar aquela condição de querer parir normal. Então começamos a criar uma mudança no perfil da mulher, do médico, das pessoas envolvidas na maternidade, e hoje a gente está diante de um dilema. A mulher quer parir naturalmente, mas especialmente na medicina privada, ela não tem muita oportunidade ainda de assim conseguir. Criamos lá em nosso serviço um projeto de humanização do parto, onde, além da decisão da mulher, temos um ambiente propício para ela parir naturalmente. Parir sem intervenções, parir sem medicações, parir com a presença dos seus familiares, que assim ela desejar. Parir de uma maneira onde ela tem algum conforto físico, tipo usar aromaterapia, usar banheira com água morna, dando a ela a condição de obter aquele desejo dela, que é parir normalmente e sem intervenção. Ainda a gente encontra situações onde ela tem essa dificuldade. A gente ainda encontra situações onde algumas delas não querem, optam pela cesárea. Tem que haver uma mudança de cultura
cultura da mulher e cultura dos envolvidos na maternidade. Quer dizer que envolve as próprias instituições, né, que já vinham de alguma forma num certo tipo de procedimento que no Brasil até se destaca negativamente, né, pelo número exagerado de partos artificiais, né, de cesarianas no país, e também até de índices de violência obstétrica, das pesquisas que... Mas também esse é interessante, que a própria usuária, as próprias mulheres também incorporaram uma desconfiança em relação aos processos mais humanizados. É interessante ver esses dois fatores, né? Eu vejo a violência obstétrica da seguinte maneira. É muito natural do profissional de saúde, né, envolvido no processo. Não precisa nem ser na obstetrícia, na área de saúde geral, é muito normal para o profissional querer ter sob controle aquela situação. É natural isso, vem das formações. E a gente, na violência obstétrica, a violência obstétrica carrega essa cultura de intervenção, de ter sob controle aquela situação, inclusive o parto. E quando você começou a comentar, né, assim, sobre a violência obstétrica, me veio muito isso, de que se cresceu, se colocou como normal isso na assistência ao parto, intervenções para se ter controle diante daquela situação. E quando a gente começa a implementar coisas na rotina, a tendência é como se fosse um telefone sem fio e vai passando e aquilo passa a ser natural. Então, se eu como mulher que pari, se eu passei por esse processo, para dar certo, você também tem que passar por esse processo. E a gente encontra dois desafios na violência obstétrica em relação à cultura. Vários desafios, mas assim, sobre o que o Dr. Marcelo levantou, né? Essa questão cultural. Dos próprios profissionais que estão envolvidos no processo, como ele falou, para poder dar certo, eu preciso fazer alguma coisa, que intervenção, existem situações que são necessárias, mas quando a gente trata de violência obstétrica, geralmente é quando essa intervenção ela não foi aplicada da forma adequada e necessária. E a segunda é a própria mulher achar que para dar certo precisa ser feito alguma coisa. E isso, para mim, é um dos grandes desafios. A gente até estava conversando um pouco antes sobre isso, de que é muito difícil para nós que estamos na assistência ao parto direto à mulher, falar para ela que ela é dona daquele processo, que ela pode exercer aquele protagonismo, que a intervenção que muitas pedem algumas práticas que não são adequadas, que são violentas mesmo, pela cultura que já se carrega. É difícil a gente falar para ela de que aquela intervenção não é necessária quando durante, por exemplo, o pré-natal, nada disso foi trabalhado, nada disso foi comunicado. E não precisa de muito recurso para isso, não precisa de fala técnica para isso. Basta esclarecer a mulher que aquele processo é um processo natural, que é a gestação, e que pode evoluir da melhor forma possível. Então, a violência obstétrica, para mim, é um dos grandes desafios, principalmente no que se diz respeito à relação profissional e gestante e mulher, para poder ela se sentir inserida nesse processo. Eu vejo elas meio distantes em alguns momentos. Vamos, pessoal, materializar um pouquinho essa ideia das intervenções inadequadas ou violentas, né, que configuram essa ideia de uma violência nessa área, né, do atendimento ao parto, obstétrica, né? O que são esses procedimentos, né? Alguns por si mesmos talvez já sejam, né, totalmente indicados, como, né, forçar a barra ou xingamentos, mas outros podem ser usados de certos tipos. Por exemplo, episiotomia. O que é isso? O que é feito? Que muitas vezes é também uma reclamação, né? E outros tipos de procedimento que a gente poderia listar aqui, né? Mais invasivos em relação tanto à criança, né? O uso de sondas, de medicamentos que são colocados, né? E muitas vezes desnecessários, e em relação à mulher também, os procedimentos, né? O que é? Existem alguns procedimentos que hoje são considerados violência obstétrica, como episiotomia. Episiotomia é um corte que era realizado na lateral da vagina para facilitar o parto, dentro da concepção de que ela era um facilitador do parto. Então, aí as evidências começaram a mostrar que não é necessária a episiotomia. Então, hoje, é considerado uma violência obstétrica e é um procedimento que não é mais realizado de rotina. Eu tenho 40 anos de formado e eu fui formado para todo parto prematuro
obrigatoriamente nós fazíamos a episiotomia. Então, essa cultura está mudando. Já mudou, porque não existe mais episiotomia. Então, clampeamento precoce do cordão é considerado outra violência obstétrica. Uso rotineiro de alguns colírios para o recém-nascido hoje é considerado violência obstétrica. E dentre outros. As manobras uma manobra também, né? que é muito falada, que é o Christelé. Era onde algum profissional da saúde empurrava, forçava a barriga da mulher no momento da contração para ajudar o neném a nascer. Então, isso é considerado violência obstétrica. Então, são... hoje não é mais usado, não é permitido, é até crime você realizar uma episiotomia, por exemplo. Então, esses procedimentos foram abandonados. Agora, isso é cultura. É como eu disse, eu fui formado e hoje eu sou um parteiro natural. Eu não pratico nenhuma dessas manobras. Eles foram oficialmente e praticamente ou ainda se encontra isso em alguns veja bem, é óbvio que tem uma episiotomia, às vezes tem algumas indicações, certo? Obstétricas, entende? Mas raras. A Christelé não se usa mais. Agora, como está vendo essa mudança cultural, ainda tem profissionais, médicos e paramédicos que ainda utilizam. Certo? Eu acredito, para poder a gente fazer com que essa coisa do parto humanizado cresça, é necessário mudar a cultura do profissional de saúde que atende e mudar a cultura da mulher que é atendida. Por exemplo, a gente compara o índice de cesariana do Brasil com o índice de cesariana dos países de primeiro mundo. Por que o índice de cesariana no Brasil é tão alto? A cultura do Brasil é diferente do médico, dos paramédicos e do próprio cliente. A cliente tem o costume de, principalmente na saúde privada, fazer o Natal, o pré-natal com o Dr. Marcelo e parir com o Dr. Marcelo. Nos países do primeiro mundo não é dessa forma. Ela faz o pré-natal com o Dr. Marcelo, mas vai parir com o médico de plantão. Então isso nos hospitais públicos já está acontecendo, mas nos hospitais privados não é assim. Lembrando que, né, o Dr. Marcelo Dantas, né, tá lá, tem um trabalho bonito lá no Hospital de Ávila, né, e Joana está no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, IMIP, né, pode falar um pouquinho também sobre a questão da violência obstétrica? Como você falou na apresentação, os nossos cenários de trabalho são um pouco diferentes, né? E sobre a violência obstétrica, a gente já falei disso também, essa questão profissional é algo bastante importante. A gente vem crescendo em algumas ações e em algumas campanhas também contra a violência obstétrica. A gente vê documentários e eu, como enfermeira obstetra, não poderia deixar de falar sobre a importância do profissional da minha categoria, por exemplo, nessa ação de combate à violência obstétrica. A gente falou de episiotomia e a gente estava lá no meu serviço, no serviço que eu trabalho, que é no SUS, a gente está com um número de 240 partos, né? Prestando assistência, a sua grande maioria, se eu não me engano, 97% dos partos por enfermeira obstetra, e a gente fechou o percentual de 0% de episiotomia. E a gente encontra em outros serviços uma porcentagem um tanto grande, né? Um tanto maior. Inclusive, em outros centros de parto normal pelo país, a gente até encontra essa estatística presente dos percentuais relacionados à episiotomia. E essas estatísticas servem para corroborar o que o Dr. Marcelo falou sobre o que já se mostra, as evidências científicas, sobre a não necessidade de procedimentos como esse, né? Que são agressivos, não fisicamente. A gente se preocupa muito com o físico, é normal, nós como profissionais de saúde da nossa área, se preocupar com o físico, mas se a gente for procurar alguns estudos, por exemplo, de relatos de paciente, a marca psíquica e emocional que deixa
nessas mulheres, a episiotomia é muito grande também. E a gente fica feliz quando vê dados como esse, de 0% de episiotomia, mas ainda é muito... não sei se... É muito difícil dizer que essa prática foi abolida, porque a gente vê muito isso. A gente se depara com desafios de profissionais que tiveram a escola, na sua formação, a rotina de episiotomia. A gente está falando de episiotomia, mas a gente pode falar de outras práticas violentas também. É difícil a gente se deparar com esses profissionais. É difícil, a gente tem desafios do próprio sistema de superlotação. Mas, assim, sobre essas boas práticas, para mim, o grande desafio são esses profissionais enxergarem que o que é necessário, o que não é mesmo. E quando alguns profissionais estão abertos a isso, a gente tem retornos muito positivos do resultado para aquela mulher. Afinal, a episiotomia é um procedimento cirúrgico, é um procedimento invasivo, é agressivo para essa paciente. Então, como profissional, o mínimo que a gente precisa estar é atento ao que realmente vai ser benéfico e necessário para ela naquele momento. A gente vai falar aqui também do papel do que é a enfermagem obstétrica, né? Obstétrica, que é algo muito importante que surgiu nos últimos tempos como um protagonismo, né? Na assistência ao parto, isso num ambiente, né, talvez por demais, em alguns momentos centrados no papel do médico, então surge também a enfermeira obstetra. Uma frase que eu queria trazer agora, Reich, o grande Wilhelm Reich, né, um dos pais da psicologia, um grande pensador, ele perguntado que tipo de profilaxia, de atividade poderia ser interessante para aumentar a saúde mental das pessoas da humanidade. Ele disse assim: parto natural, com amor e o cuidado do amor na primeira infância. Então, veja a importância desse tema, minha gente. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, já voltamos a conversar sobre isso, logo, logo. Estamos de volta conversando sobre o tema do parto humanizado, aqui com a presença do Marcelo Dantas, que é médico, obstetra, né, ginecologista, e também a Joana Francini, lá do IMIP, né, da Faculdade Pernambucana de Saúde, enfermeira obstetra. E a gente falava ainda sobre os resquícios que existem ainda, né, as práticas inadequadas, né, que a gente tem o termo de violência obstétrica, para lidar com isso, né? E é uma lista de coisas, né? Eu estava olhando aqui, desde a coisa que a gente falou no outro bloco, da episiotomia, esse corte, né? O rompimento precoce da bolsa, o corte precoce do cordão, o uso excessivo da luz, os medicamentos, né? As dimensões invasivas de sondas, as falas agressivas, a imobilização, também a posição, né? A posição se chama litotômica, não é isso, né? Posição deitada, que também às vezes talvez não seja adequada em muitos, ou na maioria dos casos, eu não sei, né? E também o próprio afastamento da criança, às vezes, com a mãe, né? Vocês veem um quadro de superação mais rápida disso, ou isso vai demorar ainda para ser superado, esses elementos que configuram nitidamente algo de uma violência? A gente vê que essas coisas já estão sendo abolidas, né? Então, eu queria deixar aqui uma observação, que quando a gente fala em violência obstétrica, não é violência do obstetra, é a violência dos profissionais que atendem a obstetrícia. Porque às vezes fica para o público, não, a violência é do médico obstetra, e não é a realidade, é do conjunto. Claro, ele faz parte do conjunto, ele tem sua parcela também de colaboração nessa situação. Então, hoje em dia é o mais natural possível. Então, a criança nasceu, a criança vai para o colo da mãe, a criança vai mamar, a criança vai clampear tardiamente o cordão. Então, o ambiente, certo, é o mais tranquilo possível, com música, com aroma, com a participação da família, enfim. Então, nós estamos trabalhando para que o parto seja num ambiente mais natural e os procedimentos sejam os mais naturais possível. Diga.
E importante dizer que o mais natural possível não significa que o profissional, quando for necessário que ele faça alguma coisa naquele processo, que ele vai ficar esperando. Se for necessário, tiver alguma intercorrência, por exemplo, é importante dizer que o profissional ele precisa estar preparado para aquele procedimento. Porque muitas vezes acaba se distorcendo o que é humanização. Né? Humanização é você respeitar aquela mulher naquele processo, é você inseri-la naquele processo, não só ela, mas quem ela escolheu para estar naquele momento, seja o companheiro, seja a companheira, seja a mãe, seja a sogra, enfim, quem ela escolheu para estar naquele processo. Humanização faz parte disso. E existem casos de que é preciso alguma intervenção por conta de alguma intercorrência no trabalho de parto. E também essa intervenção ela pode ser feita de forma humanizada, de forma respeitosa, melhor falando. Então, você respeitar a mulher nesse processo é uma forma de você humanizar e, consequentemente, diminuir ou abolir a presença de alguma violência obstétrica naquele processo. Existe um momento, Marcelo, que eu acho até importante falar, porque é chamado hora dourada, que após o nascimento do bebê, a primeira hora de nascimento é a hora ouro. É a hora que a mãe, a parturiente, ela vai conhecer aquela criança, né, que ela gestou por aquelas semanas, é a hora que ela vai sentir a energia, a novidade, o medo também, a alegria, o alívio, é um misto de emoções. E uma das formas da gente respeitar ela nesse processo é respeitar essa hora dourada, é respeitar o momento deles, da mãe com o bebê e com o pai, se for o pai que estiver no momento. Enfim, são várias. Se fosse listar aqui as práticas positivas que a gente poderia dizer, eu listaria muitas. Mas quando eu digo assim que essa hora dourada, qual o recurso que é necessário para isso? É só o respeito. O que me instiga às vezes é qual a dificuldade de você respeitar aquele momento, né? Ah, mas eu trabalho num setor que não tem uma estrutura física chique ou... São coisas mínimas que a gente pode fazer na humanização e na assistência àquela mulher que vai deixar marca positiva para sempre na vida dela. Ela vai recordar daquele processo de nascimento que tem dor, a gente não pode negar que o trabalho de parto tem dor, mas ela acaba associando todo esse processo da forma melhor possível. Acho que é muito gratificante para nós profissionais que estamos nesse processo de assistência ao parto, quando a gente consegue proporcionar à mulher esse ambiente e esse respeito, é muito gratificante no final a gente ver a repercussão positiva. É interessante, pode ser marcante, traumático negativamente, né? Tanto para uma mãe que passa por um processo, né, de violência, quanto, né, pode ser positivo no sentido de as boas lembranças e essa conexão imensa que acontece com um bebê, um recém-nascido nessa hora dourada, né? Que até os antigos também falavam disso, desse momento de sensibilidade na Idade Média. Até, por exemplo, o livro Martelo das Bruxas, Maleus Maleficarum, falava desse momento muito onde o diabo poderia entrar. Então, eles tinham intuitivamente a ideia de que era muito sensível, né? Pode ficar marcas profundas, negativas ou positivas. Agora, vocês fazem parte de ambientes, né, que são ambientes, assim, dá para dizer, de referência, né, de humanização. Sim. O Centro de Parto Natural do IMIP eu conheci, é algo fabuloso, né, no de Ávila. Então, mas não é o comum da nossa assistência, né? Como que a gente vai pensar em termos de algo maior dessa saúde, algo maior dessa permear essa cultura, né? E expandir isso de alguma forma, um caráter mais público mesmo, como política, né? Muitas vezes os nossos governantes também não têm interesse nisso. Não sei como é que vocês veem isso. Nós hoje já temos algumas referências de parto normal, parto humanizado, parto adequado, né? Parto respeitoso, não é? O Hospital de Ávila é um, o IMIP é outro, o Hospital da Mulher é outro, a maternidade da Unimed também criou um ambiente para o parto normal dessa natureza. E outros serviços fatalmente irão criar. Crescendo, né? Estão crescendo porque é uma necessidade, é uma exigência da mulher. Eu sou médico pré-natalista e no meu consultório todo dia chega gestante
dizendo que, doutor, o senhor assiste parto normal? Eu digo, assisto, eu não faço, quem faz é você. Mas eu assisto parto normal. Então, a procura é grande pelos profissionais e a procura é grande pelos serviços. E, fatalmente, Recife, a rede hospitalar de Recife vai se adaptar a essa necessidade que é irreversível. Joana? A gente tem a esperança de que realmente cresça. E assim como se teve a cultura negativa, né, das violências na formação dos profissionais, eu acredito que a positiva também vai existir, né? Tendo profissionais com essa linha de pensamento na formação dessas pessoas, eu, como professora universitária, não posso deixar de falar que é muito importante a presença do profissional nesse processo de formação do aluno, para que essa ideia seja propagada e seja acolhida de forma natural também. Porque muitas vezes, quando a gente fala de assistência humanizada ao parto para outros profissionais, mesmo que da área, parece que é algo que não é tão natural assim. Então, assim como é difícil, às vezes, dialogar com a mulher e mostrar que é um processo natural, às vezes, com o profissional também é difícil, até por conta que a gente já falou várias vezes aqui, sobre essa cultura e essa formação. Tenho a esperança que a tendência é crescer, que esses centros abram, que a mulher possa ter contato, ter acesso a essa assistência, e a esperança é no pessoal que está sendo formado, tanto nas residências médicas como na própria graduação, com essa linha de pensamento para assistência respeitosa, né, à mulher. E é interessante porque muita gente pensa, até profissionais de saúde eu já vi, porque eu também trabalhei nos 7 anos no mestrado de saúde coletiva da Universidade Federal. Alguns profissionais têm essa ideia de humanização como uma coisa mais romântica, né, de flores e tratar, falar melhor e tal. Eles não conseguem acessar uma dimensão, muitas vezes, que vocês também já tocaram, que é a questão das evidências científicas, né? Então, porque é importante olhar isso e essa distância que existe entre as evidências científicas, de quem faz ciência, de quem pesquisa, e o que os hospitais estão fazendo, como isso chega ou não chega até o profissional, né? É interessante a gente pensar esse fator, né? Como é que vocês veem isso? Assim, de alguma forma a gente pode dizer que falta ainda para os profissionais se atualizarem, então, não é isso? Porque eles têm que se atualizar na melhor ciência e, nesse caso, né, da assistência ao parto, é uma coisa que parece que está ficando cada vez mais evidente, né? A dimensão natural de humanização, né? Eu acho que falta muito. Falta muito isso, essa questão da atualização, porque a gente que está na prática, por exemplo, da assistência, muitas vezes o profissional que respeita a mulher nesse processo, ou que tem boas práticas, não é sinônimo de evidência científica para muita gente. É como se fosse o pessoal que vive no mundo da lua e que quer parto no escuro e que não enxerga que por trás dessa prática tem uma evidência científica e muitas vezes se bloqueia a esse processo. Então, deu certo até agora, da forma que eu faço, eu não concordo, mas também eu não procuro saber o porquê que você segue isso, o porquê que você tenta aplicar isso na prática. Mais ou menos eu vejo dessa forma, um pouco de resistência a novidades positivas. E aí até uma questão científica e ética, né? De uma obrigação de um profissional que escolheu uma profissão tão importante, é uma questão ética, né, doutor Marcelo? Eu vejo também que a gente está passando por um período de transição na assistência obstétrica, com o surgimento com mais ênfase da enfermeira obstétrica no processo. Então, alguns anos atrás, nós não tínhamos essa profissional com a qualidade que tem e com o envolvimento que hoje tem. Então, eu vejo que existe um conflito médico-enfermeira, médico-obstetra, enfermeira. Vejo também que o médico-obstetra, ele abriu espaço, porque quando alguma coisa cede espaço, alguma coisa vai ocupar o espaço. Então, nós, obstetras, nós cedemos o espaço para a enfermeira. E elas, muito conscientemente e com muita competência, elas estão assumindo. E isso está nessa fase de transição de conflito. Então, e esse conflito vai acabar. Até porque, mais cedo ou mais tarde, o atendimento ao parto, certo, de risco habitual, será realizado pela enfermeira nos hospitais privados também.
Não é verdade? Como é nos países do primeiro mundo. Então, até chegar a essa situação, o médico vai se sentir invadido, certo, pela enfermeira, e isso gera esse conflito, mas fatalmente vai ser resolvido. A enfermeira vai ocupar esse local, que é o local da enfermeira, na realidade, a assistência ao parto de risco habitual, e o médico, como nos países do primeiro mundo, vai ficar para a ser solicitado numa intercorrência, numa dúvida em relação ao procedimento, etc. É interessante isso, porque o nosso modelo de saúde no Brasil foi muito centrado excessivamente, né? Até uma carga pesada demais para os médicos, né? E agora surge, agora já de um tempo, né, a figura da enfermagem, né, obstétrica, da enfermeira obstétrica. E isso as pessoas não conhecem muito bem o que é, né? E a importância disso. Temos aqui uma enfermeira obstétrica e que faz uma formação voltada específica para isso, uma formação até maior, né? Tem curso, até outros cursos, existe um curso de parteria, né? Além da enfermagem obstétrica, cursos que podem ser agregados, então é uma formação bem consistente, né? A enfermagem tem a residência em obstetrícia, que dá o título à enfermeira de enfermeira obstetra, que ela vai estar apta a realizar procedimentos e assistência ao parto de risco habitual, como o Dr. Marcelo falou. E outro desafio nosso é essa cultura de que assistência à saúde ela é centrada no médico. E, inclusive, a gente encontra resistência de algumas mulheres de querer que a assistência seja prestada por enfermeiras, isso é fato. A gente encontra essa resistência. Mas uma coisa muito positiva disso é como está crescendo a atuação das enfermeiras obstetras, né, em alguns serviços. Inclusive, eu trabalho no centro de parto normal, então a gente tem uma equipe formada 100% por enfermeiras obstetras. Um lugar onde a gente consegue prestar assistência ao parto de risco habitual. Agora, uma coisa importante é que, e o Dr. Marcelo já levantou, não é questão de que a enfermagem obstétrica quer ocupar ou passar por cima do médico. Pelo contrário, essa sintonia ela precisa existir da forma melhor possível, porque existem casos que as atribuições são médicas, em alguns casos, da condução do trabalho de parto que precisa de alguma intervenção médica, e essa relação ela precisa existir para poder o resultado positivo vir. O trabalho de parto de risco habitual, ele pode ser prestado assistência pela enfermagem obstétrica, o Ministério da Saúde diz isso na sua diretriz, pelo médico ou pela enfermagem obstétrica, e existem situações que o médico obstetra precisa atuar em comunicação com a equipe da enfermagem, das enfermeiras obstetras que estejam responsáveis. E os profissionais, de forma geral, é bom pensar dessa forma, como um conjunto, né? Não como um por cima do outro, cada um com suas atribuições, cada um com suas competências, vai ser possível o resultado ser melhor. Na realidade, eu não quis dizer que a enfermeira estava querendo tomar o lugar do médico ou passando por cima do médico. Eu quis dizer que ela estava ocupando um espaço que, na realidade, é para ela mesma. Sim, sim. Certo? Agora, não tenha dúvida que isso está acontecendo e está gerando conflito, de uma certa forma, porque o médico ele deu esse espaço e ele não aceita, de uma maneira geral, não na sua totalidade, mas uma grande parte, não aceita a participação da enfermagem. Porque isso é muito claro do entendimento meu, a gente entende muito bem, a gente se entende bem nesses assuntos, mas como a gente vai ter pessoas assistindo que muitas vezes fica pensando, como assim o médico vai deixar de fazer, né, parto, como assim? Mas é interessante, né? Um centro de parto natural, né, que tem 100% de enfermeiras obstétricas, num lugar que é um hospital que também tem médico se precisar, está tudo ali, né? Então, que bonito isso, né? A gente até trouxe algumas fotos e tal, não sei se vai dar para colocar no programa, mas a gente tem na página do Facebook, a gente vai colocar do programa Realidades, TV ou Realidades, a gente vai colocar essas fotos desses lugares aqui, representando aqui dos dois, né? E esse que a Joana falou, né, que é o Centro de Parto Natural do IMIP.
IMIP, assim, tem lá as banheiras, os quartos, as fotos são muito lindas e tem até vídeo de um parto sendo feito, é muito emocionante ver um vídeo de um parto, né, onde é cheio de amor, cheio de cuidado e os profissionais ficam felizes, a família fica feliz, as pessoas ficam felizes e a criança fica feliz também. Então isso a gente vai colocar na rede social aí e vocês até encontram também na internet, né, muitas coisas. O filme O Renascimento do Parto 1, 2 e 3 mostrou muitas dessas cenas belíssimas. Você pode assistir também o Renascimento do Parto e muitos vídeos também pelo YouTube, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse tema. Nós estamos conversando hoje sobre esse tema da humanização do parto e algumas experiências muito significativas que nós começamos a ter aqui na cidade do Recife, em Pernambuco, né? Nessa dimensão de um parto mais naturalizado, né? Mais humanizado. E aí nós temos aqui o Marcelo Dantas, né? Que é médico, lá do De Ávila, obstetra, e também a enfermeira Joana Francini, lá do IMIP, professora também da Faculdade Pernambucana de Saúde. Como é que é um pouco o fluxo desse, né? Você falou do centro de parto natural, como é que é o fluxo disso? Como é que funciona? A pessoa que quer ir para lá, assim, como é que... Bom, por fazer parte do SUS, né, que é o IMIP atendido pelo SUS, a gente chama de demanda espontânea, mas a paciente, a gestante, ela precisa preencher alguns critérios. De forma geral, ela precisa ser de risco habitual. Tem nenhum risco que vá comprometer sua saúde e que a classifique como gestação de alto risco. E aí, para poder ela parir lá, muitas mandam mensagem: como é que eu consigo parir lá? Você precisa estar em trabalho de parto, isso é o critério principal. Precisa estar em trabalho de parto e ela dá entrada pela mesma porta de entrada de qualquer gestante que chegue ao IMIP para algum procedimento, que é a triagem obstétrica, que é a emergência obstétrica. Se ela tiver em trabalho de parto, ela é avaliada nessa triagem obstétrica também por enfermeiras obstetras, que tem de plantão lá. Ela é avaliada, classificada, a equipe da emergência obstétrica entra em contato com a equipe do centro de parto normal e aí, preenchendo os critérios, ela consegue ser internada para poder evoluir o seu trabalho de parto lá. Não tem muito segredo, é simples. Está em trabalho de parto, ser de baixo risco, tiver vaga ao serviço, que na maioria das vezes tem, ela consegue ficar internada lá. E há um incentivo também disso do próprio hospital, dos profissionais, no sentido de mostrar a importância disso? Existe. Ou há profissionais que vão desindicar, né, não indicar? Existe. A gente tem um ponto positivo que o próprio complexo, né, de serviço do IMIP tem a rede ambulatorial de assistência ao pré-natal de risco habitual também por enfermeiras. Então, a gestante que é acompanhada no pré-natal lá de risco habitual no ambulatório, existe um certo momento que elas, durante o próprio pré-natal, visitam o centro de parto normal, conhecem a estrutura, conhecem a equipe que tiver lá de plantão, algumas dúvidas são tiradas sobre o próprio trabalho de parto e até o serviço, questão de acompanhante, os direitos que ela tem. Isso já é um incentivo, além de outros momentos que a equipe do ambulatório, né, tem contato com essa paciente para poder esclarecer melhor. Mas esse incentivo parte dessa continuidade, né, de serviço, de assistência. O Hospital de Ávila é um hospital privado, onde na sua quase totalidade atende planos de saúde e é um hospital aberto. Então, qualquer gestante que for ao hospital, ela será atendida na emergência pela médica, o médico obstetra, e se for necessária a internação, será internada. Se tiver médico assistente pré-natalista que vai acompanhá-la no parto, o médico é contactado que sua gestante está internada e que está à sua espera. Se o médico ou assistente não for realizar o procedimento, fica sob a responsabilidade da nossa enfermeira obstétrica. Temos um plantão de enfermeira obstétrica que atende 24 horas, de domingo a domingo, e a supervisão e a colaboração do nosso médico plantonista obstetra. Então, resumindo, se a paciente tem médico assistente, o hospital, a maternidade, está aberta ao seu médico assistente. Se não tem médico assistente, o hospital se encarrega de arrumar, de conseguir um médico assistente para acompanhá-la no parto
juntamente com a enfermeira É obstétrica. interessante pensar, porque se esse profissional, esse médico assistente, ele não é favorável, não é muito favorável, não tem essa cultura que vocês estão falando, que é muito nova, né? Possivelmente ele não vai ter uma indicação, não vai ser muito favorável, né? Como é que fica essa questão desse... Claro, ele tem, como é um médico da paciente, ele tem uma autonomia, como é que fica isso? Como é que vocês veem essa situação? O médico assistente, a gente não pode interferir na conduta dele. Então, se um médico vem de fora e, porventura, ele induz a uma cesárea ou um procedimento não muito adequado, a gente não tem a autoridade de interferir. Entretanto, se o médico plantonista for realizar o procedimento, eles estão formados para respeitar a decisão da mulher e estão formados para respeitar o parto na sua naturalidade total. Óbvio que se houver alguma intercorrência, aí o médico vai intercorrer, vai realizar os procedimentos da intercorrência. Mas não, em resumo, não vai forçar uma cesárea, por exemplo. Eles estão orientados e preparados para respeitar o parto. Joana, que desafios você vê maior lá no IMIP, no setor público, para a questão de uma afirmação ainda maior, de um crescimento, de uma dimensão do parto humanizado, de uma assistência humanizada ao parto? O que você vê como desafios? Eu comentei um pouco assim desses desafios aqui. Primeiro, existem alguns profissionais que ainda são resistentes à forma de se ver o parto, né? O centro de parto normal, ser composto 100% pela enfermagem, por exemplo. Para mim é um desafio, porque tem alguns profissionais resistentes a isso. E outro desafio é o que a mulher vem carregando desde a sua assistência, da primeira consulta pré-natal até o parto. Eu sempre digo que é muito difícil lidar com a ideia que cada uma tem sobre esse processo que está passando. E além dos desafios interprofissionais, desafio institucional que sempre vai ter, e isso faz com que o serviço melhore, esses desafios existem para serem superados e para melhorar o serviço, tem a questão do que a mulher carrega, né, durante a sua gestação, que sofre influências não só do profissional que acompanha, a gente falou muito de profissional aqui, porque o profissional no pré-natal, mas também acompanha por onde ela chega. Então, ela vai no cabeleireiro, escuta uma história, ela vai na manicure, ela vai na vizinha, ela vai no trabalho, ela vai na escola, escuta muitas coisas e, para mim, hoje, um dos maiores desafios é lidar com todo com esse mito que a mulher carrega sobre o parto. Descrevam para a gente, para o nosso telespectador, para mim, já que a gente não está aqui com as imagens, né? A gente vai colocar isso tudo no Facebook, lá na rede social do Realidades TVU, você pode ver lá, e a gente falou que isso também tem em filme Renascimento do Parto e outros lugares, mas aí o espaço, né? Me descreva como é que é esse espaço, o que ele tem de diferencial e como é um ambiente humanizado. Né, que não é um ambiente que é diferente do ambiente que é mais pesado, né, que as pessoas entram no hospital, as pessoas sabem que, né, se pudesse ficar em casa seria melhor. No hospital já tem uma aura muito complicada no nosso país, né? Mas aí vocês trazem essas experiências, como é que é esse ambiente, o que ele traz, o que ele provoca esse ambiente e fisicamente o que ele tem? Veja, essa é a preocupação. Como você bem falou, o hospital já remete à doença. E se a gente for pegar um grande hospital, como por exemplo o IMIP, o lugar onde não tem doente é no centro de parto normal e na sala de parto. É onde tem gestantes, né, parindo. E aí já desassociar isso de que ela está indo para tratar algo, ela está indo para ser acolhida, né, para ser respeitada. Então, pela estrutura, o diferencial. O centro de parto normal hoje, ele contém 5 suítes. Cada suíte leva o nome de flor. Girassol, Vitória Régia, Margarida, Violeta e Jasmim. Bonito. Cada suíte é de uso individual. A gestante fica durante todo o trabalho de parto, o parto e o puerpério, que é o momento pós-parto, ela passa nesse local. Lá ela tem direito a 2 acompanhantes de sua escolha. Durante todo o trabalho de parto ela fica com 2 acompanhantes. O pai, ele tem livre acesso, né? Ele não conta como acompanhante ou como visita.
ele é livre acesso. A gente tem uma das suítes, que é a Vitória Régia, que tem a banheira para a gente poder pôr em prática alguns métodos não farmacológicos, como, por exemplo, o banho de imersão para o alívio da dor. Existem outros instrumentos também que a gente utiliza nesse processo. Usa música também? Musicoterapia, aromaterapia. Eu vi uma cena fantástica, eu vi o pessoal dançando lá no parque, meu Deus, você parece uma festa, não é um parque não. E estavam dançando e toda uma festividade interessante, né? É um ambiente tranquilo, a localização dele já torna, a visão dele também é muito boa. É um ambiente tranquilo, a gente priva muito isso de respeitar, ter silêncio, de respeitar cada momento. Se a gente lotar as 5 suítes, tiver uma paciente, uma gestante em cada um, se você entrar em cada suíte, você vai perceber a essência de cada mulher naquele lugar de forma distinta, porque cada uma leva o que carrega. E a gente tenta se adequar e adequar a assistência com a individualidade de cada uma, né? Dando a ela o suporte necessário. Quer dizer, tem um ambiente então meio familiar, assim, né? Sim. Que a essência do processo, está criando a família, porque né? o próprio ambiente hospitalar, ele já pode trazer algo negativo, né, de percepção para aquela pessoa. E a gente tenta, no ambiente hospitalar, torná-lo o mais acolhedor possível, né? No Hospital de Ávila, nós criamos o que nós chamamos a suíte do parto. Então, é totalmente descaracterizado em relação ao hospital. Se você entra na suíte, você acha que não acha que está no hospital. Então, também a gente usa a aromaterapia, tem a banheira para a imersão, enfim, e tem os equipamentos para que ela vá parir não em posição de litotomia. Deitado, não deitado. Sentada, de 4 apoios, dentro da banheira, enfim. É totalmente diferente de uma sala de parto hospitalar. Temos uma suíte só, até porque ainda a demanda não justifica mais de uma suíte. Entretanto, se essa suíte estiver ocupada, nós temos condições de adaptar uma outra suíte com os equipamentos e o que é necessário para o parto humanizado. E dentro do bloco, nós temos uma sala de cirurgia, onde tem uma parede que descaracteriza um pouco aquele ambiente frio do bloco cirúrgico. Se vocês lembram agora de algum caso, algum feedback, né, algum retorno assim dessas mulheres, dessas famílias que passaram por esse processo assim adequado, né, do partejamento, assim, o que vocês carregam com vocês como boas lembranças? Talvez, né, tenham muitas pelo tempo também, mas alguma que seja significativa, que é o agradecimento, o que essas famílias dão como retorno, né, desse trabalho, desse cuidado, porque no fundo a gente está falando da essência da saúde, que é o cuidado, né, que é o cuidado humano. Então, como é que vocês relatam algo para essa situação de um cuidado e da graça, do agradecimento do cuidado? Olha, Marcelo, eu, como disse, em algum momento vou fazer 44 anos de formado. Mas ainda tem situações que eu me emociono assistindo o nascimento de uma criança, com o envolvimento do pai, o envolvimento da mãe, certo? Parece que eles estão fora de si, eles estão em outra natureza. Então, às vezes eu até derramo lágrimas de tanta emoção. É incrível, 44 anos de formado a 44 dias. Você falando assim, dá até vontade de ter filhos. É verdade. Viu? É emocionante. E eles têm uma gratidão por você, certo? E dizem, eu não sei como é que você caiu na minha vida, certo? Eu não sei como esse ambiente apareceu para mim. Então, a emoção e a gratidão que eles ficam para a equipe, certo? É imensa. Você não tem a dimensão do que é isso. Eu tenho um caso, eu não tenho a mesma experiência de tempo de Dr. Marcelo, né? Também nem a idade, né? Eu tenho 3 anos de convívio com
com a enfermagem obstétrica, que é maravilhoso. Mas tem muitos relatos, mas tem um que me chamou a atenção, que foi o caso de uma paciente que ela pariu na banheira, uma experiência incrível, ela disse que pariu igual a Gisele Bündchen, assim. E acabou que o bebê dela precisou de procedimento de reanimação neonatal. Então foi um parto expulsivo lindo, mas aconteceu, teve uma intercorrência e o bebê dela precisou de uma reanimação. Então a equipe já pensa que aquele processo acabou, né? É o que ela achou de bonito. E quando a assistência foi prestada de forma adequada, o bebê ficou bem, ficou com ela depois. E depois, acho que uns 48 horas, né, da alta, ela voltou ao centro de parto normal para agradecer e deixar uma lembrancinha para a equipe que fez. E uma coisa que ela falou, ela fez assim, eu nunca vou esquecer do que vocês fizeram por mim e para salvar o meu bebê. E aí foi quando eu pensei que o mínimo de positivo que você fizer aquela paciente, mesmo que poderia ter sido uma experiência muito traumática, que ela vê o filho dela precisando de uma intervenção logo cedo, logo ao nascer, ela conseguiu ver o bonito, o forte, o respeito também nesse processo. Para mim, eu acho que eu vou levar para sempre essa. Você falou Gisele Bündchen, né? A gente volta e meia vê no noticiário pessoas famosas de vários lugares do mundo, né? Mostrando a sua experiência de parto na água, natural, e aí isso, olha lá, a princesa tal, né? E uma época a gente sabe, né, salvo o melhor juízo, que muitas pessoas pensavam que você fazer um parto, né, mais natural, assim, era mais a pessoa do SUS, é mais o pobre, né? O pobre está lá, você olha os índices de cesariana, né, o índice de parto natural, sistema de saúde, e o rico tem mais acesso, assim, mas parece que isso está mudando, né? Nesse último minuto, como é que vocês dizem para nós? Dependendo do lugar, assim, talvez a cesárea ela seja vista até como um status, né? Tem um livro chamado Parto Ativo, de Janete Balascas, que ela fala que o que aconteceu de errado? Será que Deus errou na criação e esqueceu de colocar um zíper na barriga das mulheres? E ela levanta essa indagação para tocar na ferida mesmo. Como é que é o nome do livro? Parto Ativo. Parto Ativo, o nome do livro. Muito bom o livro. Tem uma linguagem muito boa, inclusive para gestantes também. Eu sempre recomendo ele. E ela fala disso. E dependendo de onde... Eu conheço alguns lugares que a cesárea é um status. É ser sinônimo de que você tem dinheiro, que você tem um poder econômico bom. Eu ainda conheço essa cultura. Mas, como a gente comentou, a esperança é que essa cultura vá mudando, que esse pensamento vá mudando. 30 segundos para o doutor Marcelo, para encerrar o programa. Bom, a mensagem que eu deixo para as mulheres é que elas são muito poderosas. E digo, se você quer parir, você vai parir. Não é decisão médica, não é decisão do marido, não é decisão da sogra nem da mãe, é sua. Se você quer, você consegue. Certo, infelizmente chegamos ao final, né, desse tema tão bonito, tão importante do parto natural, né? Nosso rede social, a gente vai colocar essas fotos lá no Facebook, né, na página do Realidades TVU, também temos nosso e-mail, né, realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com para qualquer outro contato. Agradecendo muito a presença, né, Marcelo Dantas, médico obstetra, ginecologista, e também da Joana Francini, lá do IMIP, na Faculdade Pernambucana de Saúde, e enfermeira obstetra. Obrigado a todos e até a próxima.